as nossas Bíblias, profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. E eu quero falar hoje sobre um tema muito oportuno para todos nós. Um tema muito oportuno, inclusive, para esta reta final de ano em que estamos vivendo. Faltando aí menos de 2 meses para terminar o ano de 2023. Talvez você já esteja refletindo como está sendo esse ano, como foi o ano, e talvez alguns fazendo planos para o ano de 2024, né? Então, eu quero falar com você sobre isso, lidando com a aceleração da vida. Repita comigo, lidando com a aceleração da vida. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vamos repetir juntos este versículo, vamos lá? Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Senhor Deus, pedimos que a tua palavra que será pregada venha trazer novo ânimo, nova vida, e venha trazer descanso para as nossas almas. Colocamos diante do teu altar nossos ouvidos, nossas mentes. Senhor, fala ao nosso coração, e que ao falar, Senhor, nós ouçamos e coloquemos em prática, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Era ano de 1989, eu e meu irmão Elias, estávamos indo da cidade de Curitiba para Fortaleza, capital do Paraná, da capital do Paraná para a capital do Ceará, e estávamos indo de carro, precisávamos levar o carro dele para lá. Pois bem, combinamos que cada um ia dirigir um dia, um fazia 1000 quilômetros num dia, no outro dia outro. Para variar, quando chegou a minha vez de dirigir o segundo dia, eu errei um pedaço de estrada, e naquele tempo não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps. Apesar de tudo isso, eu já erro ainda hoje. Agora, naquele tempo, era o mapa no papel, e você ia se localizando por aqueles mapas e abrindo aquele enorme mapa para encontrar as estradas e o melhor caminho. E estávamos acelerados, precisávamos correr bastante para cumprir a quilometragem de cada dia. E eu fui pisando, correndo, e quando nos demos por conta, tínhamos errado 52 quilômetros. E não havia como juntar a estrada lá na frente. Tivemos que voltar. Voltando, então, o erro passa a ser de 104 quilômetros. E aí, por causa da aceleração, o erro. E aí, meu irmão ficou mal-humorado naturalmente, e a gente só conseguiu consertar o bom humor depois do fim do dia. Mas o que eu quero dizer é que na velocidade da vida que nós levamos, no dia a dia, na vida profissional, na vida de família, em outras tantas áreas, nós acabamos errando, não sabemos lidar com a aceleração da vida. E esse está sendo um problema cada vez mais recorrente entre nós, de todas as nações, de todos os países. Por exemplo, aceleramos na vida profissional que escolhemos, e um dia reconhecemos que estamos perdidos, e por vezes é difícil de voltar ou refazer a rota. E quantas pessoas descobrem que escolheram a profissão errada lá na frente e já vivem de mal com a vida, com aquilo que escolheram. Pisamos fundo nas finanças,
fazemos cálculos, dormimos tarde, nos angustiamos com a queda da bolsa, com a alta do dólar, sofremos com a variação do câmbio, dos índices econômicos, nos angustiamos com isso. E alguns confundem visionismo com compulsividade, outros confundem empreendedorismo com megalomania. E aceleramos nessa estrada, até que um dia descobrimos que a estrada está errada, a aceleração foi demais. A velocidade da vida moderna não nos permite parar nem para ver o que estamos atropelando. Sabemos que estamos atropelando alguma coisa, mas a velocidade da vida não nos deixa parar para ver o que estamos atropelando. A aceleração da vida nos coloca no automático, e quem está no piloto automático comete erros trágicos, como por exemplo, um cara que eu li sobre ele, é lógico que é uma anedota, mas de tão acelerado que estava e tão no automático que estava, que ele sentou-se para comer e pediu um bife, e aí ele comeu o guardanapo e passou o bife na sua boca para limpar. Um antropólogo chamado Luiz Marins, talvez um dos melhores estudantes desse tempo que estamos vivendo, ele diz o seguinte: olhe bem, parece que o Natal foi ontem e que o dia não tem mais 24 horas, nem as semanas têm 7 dias. O que aconteceu? O que fazer? Como viver num mundo em que temos a sensação clara de que não temos mais tempo para nada? O que aconteceu é que, de fato, fazemos hoje num dia o que demoraríamos uma semana para fazer em outros tempos atrás. A informação é instantânea, via rádio, TV, internet, WhatsApp, YouTube, Facebook, etc., etc. E nos faz saber e conhecer coisas que demoraríamos uma vida para entender e conhecer se fosse no passado. Os celulares e smartphones nos tornaram disponíveis 24 horas por dia para quem tem nosso contato e também para quem não tem. E isso gera uma ansiedade de fazer, de participar, de experimentar. Essa ansiedade os nossos antepassados não tinham. Nossa cabeça é bombardeada por dados e informações do mundo inteiro a todo momento. Ficamos irritados com fatos que não dizem respeito ao aqui e agora, nem com a nossa pessoa. Além disso, a facilidade de locomoção por terra, ar ou mar acaba gerando a sensação de que as distâncias diminuíram. Uma viagem que antes demorava uma semana a cavalo, hoje fazemos em algumas horas, correndo a 100 km por hora na estrada. Tudo isso mudou nossa concepção de tempo e de espaço. E ele termina dizendo: nossas linhas de tempo e espaço foram corrompidas. E não só isso, as nossas emoções sofrem com isso também. Pessoas aceleradas cometem erros perigosos, comprometem a segurança, se tornam explosivas, se tornam desgostosas com a vida ou até com outras pessoas. Aliás, os países mais acelerados do mundo, os países com maior intensidade de trabalho, de atividades, de trânsito, são aqueles que têm hoje o maior índice de sobrepeso, são aqueles que têm as maiores taxas de consumo de álcool, de drogas, têm os maiores índices de distúrbio de sono. A velocidade da vida coloca em risco a saúde, pode provocar doenças cardiovasculares, digestivas, dermatológicas e psiquiátricas. Querem ver uma coisa? Crianças e adolescentes, pré-adolescentes, de 8 e 9 anos, passam a viver de refeições rápidas, porque os pais não têm mais tempo de oferecer a comida natural e saudável para os filhos. As crianças acabam tendo a agenda dos adultos. Já viram aquelas crianças pequenas que na segunda-feira de manhã estão na escola, mas na segunda-feira à tarde já estão no reforço escolar, depois na terça-feira de manhã na escola, e depois na terça-feira à tarde já tem o inglês,
quarta-feira de manhã tem a aula, mas na quarta-feira à tarde tem taekwondo, e assim por diante. Aquela agenda que nem a criança não aguenta mais. Homens nervosos, e de tão nervosos tomam cafezinhos e mais cafezinhos durante o dia, e fumam cigarros e mais cigarros durante o dia. Cada cafezinho um cigarro, cada cigarro um cafezinho. E quando chega no fim do dia, essa química não deixa dormir e pegar no sono. Mulheres cansadas que gritam, batem as portas, que estão cheias de responsabilidades, estão sobrecarregadas, de forma que vão dormir já pensando no que vão fazer no outro dia, e já sabendo que não vão dar conta daquilo que tem que fazer no outro dia, e sabendo que não vão dar conta de tudo que tem no dia seguinte, ficam mais nervosas ainda. Profissionais que se esgotam porque precisam bater as metas até o final do mês. E não só isso, mas também no mundo inteiro, algumas profissões acabam sendo mais corridas e estressantes do que outras. O índice de suicídios entre policiais militares no estado de São Paulo cada vez se eleva mais. Uma estatística da BBC mostra que 50% dos médicos alemães hoje estão com burnout, que é o esgotamento total. A ideia de que alguém se esgotou fisicamente, emocionalmente, até a última gota, e aí assume realmente esse ser automático e já sem forças, e cometem erros nas cirurgias e operações e assim por diante. Esse é o quadro da nossa sociedade, esse é o quadro do nosso mundo, esse é o quadro de pessoas que perderam o controle sobre a velocidade da vida. Permita-me perguntar-lhe, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você está esgotado com a velocidade que você imprimiu nesses últimos meses? No ano passado, nesse ano 10 meses até agora? Pense nisso. Você está estressado com a vida? Você descobriu que acelerou demais e perdeu o controle nessa aceleração? Você escolheu rotas erradas porque acelerou demais, escolheu rotas erradas porque a velocidade da vida está sendo demais para você? Então, se esse é o seu caso, esse texto que nós lemos na Bíblia nos dá 3 orientações. E você vai hoje para casa com essas 3 orientações e amanhã já vai colocá-las em prática em nome de Jesus. A primeira orientação é essa: pare. O texto diz, primeira expressão, ponde-vos à margem do caminho. Em outras palavras, pare no acostamento. Você está na velocidade alta demais com a sua vida, com seus afazeres, com aquilo que precisa cumprir, com a sua agenda, com tudo que precisa colocar em ordem na semana que vem, e isso te perturba. Deus está dizendo, pare, pise no freio, vá para o acostamento. Quantas vezes você parou em 2023 para pensar e reavaliar a sua rota? Quantas vezes? Quantas vezes você aquietou o seu coração diante de Deus? Talvez nenhuma. Quantas vezes você teve o teu Shabat com Deus? O que é isso? É um conceito lá do Velho Testamento, mas que também os primeiros cristãos tinham. Aliás, o conceito mais coerente que rege os mandamentos, que é trabalhar, acelerar, 6 dias, mas num 7º dia descansar. Isso não diz respeito a você dar o nome no dia da semana. Para você, o Shabat pode ser na terça-feira, ou pode ser na quinta, ou pode ser no domingo, como é para a maioria das pessoas. É o descanso. Aliás, esse nome Shabat significa descanso, não é um nome próprio de dia. Talvez por isso a confusão com algumas religiões, ainda que
tentam permanecer com o sábado do nosso calendário, como sendo um dia sagrado. Não, o conceito é outro, você separar um dia no meio da correria para zerar as contas, ficar com o celular desligado, a TV desligada, separar um pequeno texto da palavra de Deus para a meditação, buscar em Deus a sua proximidade, que a correria não deixa fazer. Aliás, quando Deus tira da escravidão o povo hebreu do Egito, eles viveram 430 anos na escravidão. E a escravidão foi piorando. E aí Deus diz: eu vou tirar o povo hebreu daqui, porque do jeito que eles estão, trabalhando de sol a sol, esgotados, eles não conseguem me adorar. Você já passou algum dia assim, de dizer: a semana está tão corrida, que eu não consigo mais nem ler a Bíblia, e nem orar, e nem mesmo aquela oração rápida? Deus tira o povo e leva para uma terra onde Ele diz: aqui na terra onde emana leite e mel, vocês vão me adorar como eu quero ser adorado. Agora, é estranho que muitos de nós formamos o nosso Egito, a nossa escravidão, e por causa disso cansamos, e por causa disso não temos mais cabeça para adorar a Deus, servir a Deus. Alguém escreveu dizendo: na pausa não há música. Não nos esqueçamos, contudo, de que ela nos ajuda a fazer a música. Então, a vida só se torna uma grande peça musical se a gente respeitar as pausas. A música está decorrendo e tem momentos de pausa. É o que o texto está dizendo: freie nas encruzilhadas, pare no acostamento, reavalie a vida, respeite a rota, repense a rota. Um famoso pastor e também psiquiatra suíço, Paul Tournier, talvez alguns já leram livros dele. Ele conta que na sua própria vida ele estava constantemente entrando em períodos de esgotamento, irritação, a saúde já estava abalada. E ele diz que decidiu separar todos os dias meia hora no dia para orar, se aquietar, desligar todos os sons e se colocar na presença de Deus, na quietude, e buscar a Deus. E ele disse que esse hábito o salvou. E ele escreve dizendo: é mais importante encontrar Deus do que ficar falando ou escrevendo ideias a respeito de Deus. O recolhimento de um cristão é muito importante nessa fadiga do dia a dia, das correrias que enfrentamos. Caio Fábio, na época da Vinde, década de 80, escreveu o seguinte: experimente a santa irresponsabilidade de descansar em Deus. Quando as coisas estiverem mais difíceis e você não tiver resposta, descanse em Deus e diga: está nas mãos de Deus. Experimente a quietude, a dependência de Deus nos momentos de aceleração, os momentos em que a própria mente está cobrando ações. É tempo de parar. Não continue na aceleração que você está levando a vida. Respeite o que a Bíblia está dizendo: ponde-vos à margem do caminho. Pare no acostamento. Primeira orientação. Segunda orientação: peça informação. O texto ainda diz: perguntai pelas veredas antigas. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque os caminhos novos, na maioria das vezes, são mais atrativos, mas são mais enganosos também. Eu não estou dizendo aqui que tudo que é novo é ruim, não estou demonizando aquilo que é novo. Pelo contrário, muitas coisas novas são boas para a nossa vida, muitos conceitos novos, muita tecnologia nova, muita coisa
nova é boa para nós, mas ele diz que quem errou a rota da vida tem que perguntar pelas veredas antigas. Muitas veredas novas aparecem a cada mês. Se você pensar na vida espiritual, se você pensar na sua vida com Deus, aparecem rotas novas, ensinos novos a cada momento. Como, por exemplo, se você vai na aceleração da vida, você já não tem o filtro para cuidar aquilo que você ouve, e já você pode transformar num conceito e começar a viver isso rapidamente, porque está na aceleração da vida. A aceleração faz a gente abrir as nossas guardas de defesa. Citando aqui alguns exemplos, o relativismo. Ele entra muito rápido na vida dos nossos jovens universitários e também entra muito rápido na vida da igreja. Por exemplo, o que é o relativismo na vida cristã? É uma coisa assim de dizer, não existe verdade absoluta. Aquilo que é uma verdade para o irmão, pode ser uma meia verdade para você, pode ser nenhuma verdade para você. A sua verdade é que fica valendo. E isso vai de encontro à nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Não são verdades diluídas, são absolutas. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem alguns ensinamentos, como por exemplo, o liberalismo. Liberalismo diz o seguinte, você pode pensar fora da caixa, você pode pensar fora dos padrões que o cristianismo construiu até agora, e você só não pode colocar a sua fé acima da ciência. E a nossa fé é a fé simples que Jesus nos ensina, de crer em milagres, de crer no sobrenatural, de crer no agir de Deus, de dobrar os joelhos e se derramar diante de Deus, de buscar a presença do Senhor, de saber que estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que se importa, a um Deus que está conosco, a um Deus que, quando estamos na sua presença, Ele está, nós o sentimos nesse lugar. São ensinamentos que vêm. Ou então um outro ensinamento, antropoformismo, que quero dizer o seguinte, as coisas espirituais tem que ter o jeito do homem, do ser humano, do homem, da mulher, e tem que agradar o ser humano. Já viram aquela situação assim, de gente que dizer, olha, o culto hoje foi bom, né? Senti arrepios. Outro diz, o culto não foi bom, demorou muito, o culto assim, eu não senti nada. Meu irmão, o culto não é para você, é serviço nosso de adoração a Deus. Então, quando tentamos trazer para a forma do homem, querer agradar uns e outros, a palavra de Deus pregada não é para nos agradar. De repente ela pode até nos desagradar, se for legítima. O louvor a Deus pode até nos desagradar. Ou então, a nossa forma de evangelizar pode ser até antipática em alguns momentos a alguns. Mas o nosso evangelho tem que ter a forma de Deus, o jeito de Deus. Pergunte por esses caminhos velhos, pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas. O que a Bíblia diz sobre isso ou sobre aquilo. Pergunte pelo caminho da santidade. Pergunte o que Deus quer da sua vida como homem e mulher de Deus. Sabe por quê? A aceleração da vida pode fazer alguém cair no pecado. Aliás, alguém escreveu dizendo isso, que a aceleração da vida é o prefácio da queda e do pecado. Pessoas ligadas no automático são alvos fáceis de tentações e queda.
porque estão acelerados demais. As guardas estão baixas. É por isso que Isaías escreve no capítulo 35, versículo 8: ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Então, quando você está no caminho de Deus, quando você está na velocidade de Deus, quando você está junto com o Senhor, no caminho, a sua vida vai sendo santificada por Ele. E a Bíblia diz: ninguém errará, nem o louco. Deus está cuidando de você e da sua caminhada. A rota mais segura é aquela que outros já trilharam. Pergunte pelo caminho da oração e da quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46, versos 10. Pessoas aceleradas têm dificuldade de parar e ler a Bíblia e entender que ela é viva e vai trazer uma palavra para você, para aquele dia, para aquela semana. Pessoas aceleradas demais não conseguem mais dobrar os joelhos e orar, não conseguem cultuar a Deus, não conseguem admirar Deus. O que a gente precisa fazer é admirar Deus, pela grandeza de Deus, adorar o Senhor, louvar a Deus pelo que Ele faz, aleluia, isso é adorar. Mas a aceleração da vida impede que isso aconteça. Pessoas aceleradas dificilmente ouvem conselhos, dificilmente desenvolvem comunhão com Deus, com a igreja. Igrejas aceleradas na programação, aceleradas nos eventos, aceleradas nas agendas, são aquelas que atropelam relacionamentos, deixam de ser acolhedoras, porque no conceito é mais importante o trabalho, o fazer, do que as pessoas. Querem ver uma coisa? Vamos fazer um teste aqui. Quantos aqui trabalham na igreja? Isso, qualquer ministério, olha, que bênção, glória a Deus pela sua vida, né? Primeiro, uma palavra de bom ânimo, agora uma palavra de chicotada em você. Querem ver uma coisa? O trabalho da igreja pode ser tranquilamente dividido em duas partes. Vamos pensar aqui. Primeiramente, desse lado aqui, está a parte que a gente chama de essência. O que é a essência do cristianismo? É o amor cristão, é a fé, é a oração, é a busca a Deus, os dons espirituais, o serviço ao próximo, o amor para com o próximo, a leitura da Bíblia, o ensino da palavra de Deus, o discipulado, a evangelização. Isso aqui é a essência. Sem isso aqui a igreja não existe. Desse outro lado está a logística. A logística é importante, mas ela tem que estar a serviço desses valores. Esses valores aqui são mais importantes, está entendendo isso? Isso aqui tem que estar a serviço. O que é a logística? A logística é o evento, a programação, o que mais? É a separação por idades dos ministérios, é o equipamento, é a cozinha, essa parte. E ela é intensa numa igreja que é acelerada. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Normalmente, a gente briga e se desgasta por causa disso aqui ou disso aqui? Hã? Disso aqui, é claro. Sabe por quê? Porque igrejas aceleradas demais são assim. E nós precisamos, por vezes, parar e ouvir Deus. Parar e ouvir o Senhor. Parar e se quedar na presença de Deus. Pergunte pelo caminho da confiança incondicional em Deus. Pessoas aceleradas são aquelas que não conseguem mais depender de Deus. Quando entregam uma causa diante de Deus, já estão pensando em soluções possíveis e já estão andando em direção a essas soluções. Entregam aqui, mas não confiam.
precisamos depender de Deus, e isso em quietude de coração, paz interior, sabendo que em meio às tempestades o Senhor está conosco. Conta-se que certa vez houve um concurso de pinturas, e o tema era a paz. Quem melhor pintasse algo que representasse paz, ganharia o prêmio. E vários pintores fizeram as suas obras, e os 3 últimos finalistas, o primeiro retratava uma imensa pastagem com flores, borboletas, dando a entender que havia uma brisa suave, árvores lindas no meio desta cena. O segundo mostrava pássaros a voar, nuvens brancas, um céu limpo, azul. E o terceiro mostrava um grande rochedo, e por baixo do rochedo um rio turbulento, com rochas, água batendo em rocha. Para piorar ainda, o céu escuro com relâmpagos, o céu escuro com as nuvens pesadas, e uma árvore bem na beira do rochedo. E aí o último juiz apontou para esse último quadro, e aí a vitória acabou sendo deste último. E os demais concorrentes, os demais pintores, artistas, perguntaram para o juiz: mas como? É exatamente isso que não é paz. Paz seria o primeiro ou o segundo, mas não o terceiro. E aí o juiz disse: observe bem a árvore, que no galho que desce em direção ao rochedo, ao abismo e ao rio, existe um pequeno ninho com aves ali, com filhotinhos que dormem tranquilos, enquanto ao redor a tempestade, enquanto lá embaixo o rio turbulento. Isso é paz. Querido irmão, querida irmã, se você, em meio à aceleração desse mundo, você está na presença de Deus, você tem paz e segurança no Senhor. Você tem paz e segurança no Deus da paz. Pergunte por essa vereda, pergunte por essa estrada, pergunte aos que já passaram por essas estradas. As estradas mais seguras, volto a dizer, são aquelas que já são conhecidas. Homens do passado que deixaram legados, que deixaram histórias de dependência de Deus, fortalecem a nossa fé. São as veredas antigas, são pisaduras que merecem ser repetidas pela vida de cristãos dos nossos dias. Eu fiquei feliz lendo uma reportagem traduzida para o português do New York Times, maior jornal do mundo. E no ano de 2014, havia uma matéria dizendo que um grande avivamento espiritual está acontecendo entre jovens norte-americanos entre 20 a 30 anos de idade. Talvez você acompanhou lá na cidade de Asbury, na faculdade, aliás, na Universidade de Asbury, quando aquele grande avivamento foi acontecendo e um culto não acabava mais. Mas isso não é só naquele local. Também muitas outras coisas estão acontecendo entre os jovens americanos. E essa reportagem diz o seguinte, que ao invés deles se interessarem por discussões desse tipo assim, pode usar tatuagem ou não pode, pode usar piercing ou não pode ir na balada ou não pode, estão interessados em algo muito mais profundo que isso. Estão interessados em conhecer as doutrinas bíblicas, estão querendo entender melhor os valores da fé cristã, estão se alimentando da Bíblia Sagrada, ao invés de
ouvirem pregadores rasos pregando temas superficiais como 3 passos para a prosperidade, ou 4 atitudes para ser vitorioso, ou 7 passos para ser um bom pai, ou 5 degraus para a felicidade. Eles estão indo muito além, ouvindo homens como John Piper, Paul Washer, Tim Keller pregarem sobre pecado, sobre céu, sobre inferno, sobre eternidade, sobre justificação, sobre predestinação, pregarem sobre arrebatamento da igreja. Ou aqui no Brasil, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes ou Paulo Júnior lá de Franca. Isso é aquietar a sua alma e procurar olhar as veredas antigas, por onde caminharam os nossos pais na fé, por onde caminharam aqueles que foram usados por Deus para os grandes avivamentos espirituais. Trilhe esses caminhos. Na palavra de Deus, procure entender como eram os personagens da Bíblia, os profetas, os apóstolos, os discípulos. Conheça-os nas páginas da Bíblia Sagrada. Ande pelas estradas dos reformadores, procurando saber quem foram, como foram usados por Deus, qual o pensamento deles, como foi a fé dos mártires cristãos, aqueles que foram até a última circunstância e acabaram por dar a vida pelo Evangelho. Precisamos conhecer as veredas antigas. O Evangelho continua sendo o mesmo, a essência. Talvez o contexto diferente, mas nós temos perdido na aceleração da vida a essência. As veredas antigas são as melhores e mais seguras. Pergunte pelas veredas antigas. Terceira e última orientação, siga em frente. O texto continua com uma nova ordem: andai nele. Em outras palavras, tenha atitude. Por isso que amanhã mesmo você deve já refletir sobre essa pregação. Quem sabe daqui uns dias ela vai estar no grupo de WhatsApp da igreja e você ouve de novo, assiste de volta, porque isso é muito importante nos dias em que estamos vivendo. Terceira orientação, siga em frente. Não basta saber qual é o caminho, você precisa andar nele. Não basta saber a rota, não basta saber que correu demais, que acelerou demais a vida. É preciso buscar a rota correta e ir por ela. Certa vez alguém me falou, e isso foi muito triste. A pessoa disse: eu sei o que é certo, mas eu já não consigo mais. Já acostumei com esta vida, com a velocidade da vida, e fazendo tantas coisas erradas, eu não consigo voltar para a rota correta. Eu li acerca de um pai que, de forma tragicômica, ele trouxe o seu filho de 12 ou 13 anos, trouxe para a igreja, apresentou ao pastor e disse: pastor, eu sei que a igreja é o melhor caminho para esse menino. Eu sei que o evangelho que se prega é o que ele precisa. Eu sei que a vida cristã é o melhor que podemos oferecer para ele. Então eu estou trazendo meu filho para o senhor e para a igreja, para de agora em diante ele ser daqui. E o pastor disse: então sejam bem-vindos. Mas o pai disse: não é no plural sejam bem-vindos, é ele que vai ficar. Eu já tenho a minha rota de vida, eu já tenho o meu jeito de ser, eu já tenho a minha velocidade de vida, e vou embora e vou continuar, mas ele deve ficar. Veja bem, saber e não fazer é melhor do que não saber. E esse pai, estranhamente, sabia o caminho, mas estava dizendo: só meu filho deve andar por ele. Siga em frente, porque nesse caminho nós somos moldados por Deus. No caminho de Deus, nas veredas antigas, nós somos talhados por Deus. Um escritor chamado Charles Swindoll escreve dizendo: é na estrada da realidade cristã
que o verdadeiro caráter é forjado, moldado, temperado e polido, porque é nela que a vida de Jesus Cristo tem a máxima possibilidade de ser reproduzida em nós, substituindo uma velha teologia interna, frágil, por um conjunto de convicções fortes, confiáveis, que nos capacitam a lidar com a vida, em vez de fugir dela. Sem perseverança nos caminhos de Deus, que Deus quer que trilhemos, e sem paciência para esperar o tempo dele, somos vencidos facilmente. Então, em outras palavras, o caminho que Deus nos molda é o caminho das veredas antigas. Siga em frente, porque nesse caminho nós estamos na velocidade do Senhor Jesus. Nós andamos pelo caminho dele e na velocidade dele. É por isso que em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é jugo? É a canga que vai na parelha de bois, no pescoço. Vai um boi ao lado do outro. E por causa da canga, por causa do jugo, eles andam na mesma velocidade, na mesma altura, fazendo serviço na mesma direção. E quando a Bíblia diz que Jesus nos chama para debaixo do seu jugo, é para a gente andar na velocidade de Jesus. Então, cuidado com a aceleração da vida. Por vezes eu tenho a impressão que nós estamos querendo andar mais rápidos que o Senhor Jesus. Em outras ocasiões, mais lentos do que o Senhor Jesus. Você só estará seguro em sua rota de vida espiritual se fizer o que Deus está nos orientando nessa noite. Pare no acostamento. A Bíblia diz: ponde-vos à margem do caminho. Peça informações, pergunte pelas veredas antigas. Siga em frente, ande por ele, andai nele. A pergunta que eu faço é: você está sofrendo com a aceleração da vida? A velocidade das escolhas, decisões, ações, reações estão esgotando você? Se é esse o seu caso, vamos orar por isso nessa noite. Quero convidar você, vamos ficar em pé. Quando eu estou pregando para você, em alguns momentos também estou pregando para mim. Quando estou pregando a palavra de Deus aqui, em alguns momentos estou dizendo: Deus, me ajuda a cuidar com a velocidade da vida. Ajuda-me a cuidar com os passos que dou para que não sejam mais rápidos do que a minha dependência do Senhor. Precisamos viver e praticar a serenidade. E a Bíblia diz: encontrareis descanso para as vossas almas.